católicas que foram até anteriores a João Ferreira de Almeida. Entendi. Muito bem. Vamos, então, agora, Aqui tá... continuando ainda nesse slide, o que é uma transliteração? Tá? Revisão nós já falamos, né? Tradução literal também já falamos. Agora vamos falar do que é uma transliteração. O que é transliterar? O processo de transliteração é quando o autor, no caso, o tradutor, não o autor, o tradutor, ele, ao traduzir um texto, ele está transliterando, ou seja, ele está adaptando a palavra, utilizando termos sinônimos a ela, ou termos que deem um sentido a ela, dentro da nação, do idioma, do povo a qual ele está traduzindo. Não é? Por exemplo, nós vamos ter aqui uma palavra na língua portuguesa que ela traz 3 sentidos e é uma transliteração de um termo só, que é o termo agapau, o termo utilizado para amor, amor agapau. Aí vai ter aqui, ele vai colocar caridade, em algumas versões e até traduções está lá caridade. É o mesmo que agapau? É o mesmo que agapau. Vai ter amor, não é? E vai ter também carisma. Então, são sentidos que trazem essa proposta ou aproximam essa proposta do termo, mas não quer dizer que ele esteja dentro do termo. Então, nessa particularidade, a transliteração, quando o tradutor está fazendo, está trabalhando no processo da tradução e ele vai fazer uma transliteração, ele vai ter o cuidado de utilizar uma palavra que interprete, o que deu sentido da palavra no original, que vai de encontro à realidade do que o texto ou que o autor sagrado propôs no texto. Ele vai ter também que ter esse cuidado de observar qual foi a intenção do autor quando construiu esse capítulo, esse texto, esse livro, para que eu possa utilizar, ao traduzir os termos, as frases, todo o conjunto do conteúdo do livro, palavras que vão de encontro à realidade que o autor propôs e venham a trazer esse sentido da palavra proposta pelo autor para a realidade linguística, semântica, cultural, gramatical, do povo, da nação, da etnia, que eu estou traduzindo o texto. Todos compreenderam? Então, agora, nós vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós já vamos tratar sobre 3 questões muito importantes. Primeiro, a parafrase. O que é uma parafrase? Tem, inclusive, há uns tempos atrás, alguns anos atrás, vamos colocar em uns
uns 15 para 20 anos atrás, a editora Vida Nova lançou uma publicação para frases do Novo Testamento. E também, claro, hoje nós encontramos alguns livros, alguns textos e algumas Bíblias que vão trabalhar com paráfrases. E aí surge uma pergunta: o que é uma paráfrase? E qual é a proposta de uma paráfrase? Primeiro, uma paráfrase, até como eu coloquei aqui, ela se torna uma tradução livre. Ou seja, o autor, o tradutor, ele vai seguir uma ideia, um objetivo que o autor sagrado teve, ele vai construir aquele texto dentro de uma ideia que ele acha, o que ele considere mais apropriada para explicar o texto. Por exemplo, ele está traduzindo lá uma parafrase de Gênesis capítulo 1, a criação do universo. Então, este tradutor que está fazendo uma parafrase de Gênesis capítulo 1, ele vai construir uma ideia da proposta, do objetivo, da narrativa histórica do autor quando ele está narrando a obra da criação. E aí ele vai procurar, com isso, trazer uma ideia segundo o que ele considera e como ele considera, de uma forma que ele esteja ilustrando e tornando mais compreensível a narrativa. E isso se torna uma paráfrase. Não é como texto, mas trouxe uma ideia do texto. É como se ele, igual esse trabalho que nós fizemos, é tipo assim, ele faz com as suas próprias palavras. Com as suas próprias palavras. Ele pegou lá, leu o Gênesis capítulo 1 no hebraico, viu o que foi realmente que aconteceu, qual é a proposta do autor, agora eu vou traduzir segundo a minha ideia. Mas aí fica na Bíblia e é vendido assim? E muita gente lê, e muito pregador ainda diz: deixa eu fazer uma paráfrase aqui. Quantos de vocês que já não ouviram um pregador em cima do púlpito falar: deixa eu parafrasear? O que o pregador está querendo falar ali? Deixa eu parafrasear. É ele dar a ideia dele, ou a comparação dele àquele texto. Aqui o pastor Valdeci chegou. Já está aqui, ó. Pastor Valdeci presente. Então, a paráfrase, ela tem um grande problema. Porque você pega um texto de paráfrase, não é a integralidade do texto. O tradutor, ele está ali colocando a ideia dele daquele texto. Às vezes, nós todos já vimos isso, pregador, e até eu também já utilizei isso. Deixa eu parafrasear aqui. O que quer dizer? Deixa eu colocar esse texto, ou colocar de uma forma mais compreensível o que está aqui no texto. É isso. Totalmente o texto. Não, ele só colocou na ideia dele, né? Mas vamos supor, a Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Santo. Se a pessoa estiver ministrando ali, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Se ele estiver ministrando ali, estiver cheio do Espírito Santo, e o Senhor está falando ali, ok, né? Mas se for da carne mesmo do homem, aí já tem um problema aí. Sim, já tem um problema. Eu, na verdade, já li algumas paráfrases, já li
A gente encontra muitas paráfrases, encontra. Concordar é outra questão. É outra questão. Não é? Eu acho que a gente pode utilizar outros recursos de aplicação linguística, como uma alegoria, uma metáfora, não é, para poder exemplificar um fato, ao invés de uma paráfrase. Não é? Professor? Sim. Que ele, quando vai falar sobre um profeta, por exemplo, dentro da Bíblia, ele fala tanto mal do profeta que a gente que está ouvindo, a gente fica até com vontade de sair correndo dentro do templo. De tanto mal que fala sobre o profeta, né? Para usar essa parafrase que o senhor está falando. Então, às vezes, ele nem fala a ideia dele, ele quer matar aquele que está falando. Na verdade, hoje é muito complicado a questão de como alguns pregadores e expositores da palavra de Deus trabalham com a palavra, ou trabalham com o texto, ou interpretam o texto. Né? Pastor Valdeci, dê o seu contributo. Paz, Senhor, a todos. Desde já quero pedir perdão pelo atraso. Que isso? Estava resolvendo algumas coisas na rua e cheguei agora. Mas eu não posso nem falar nada que eu não sei nem... Peguei exatamente o senhor explicando a paráfrase aí, tá? Mas eu não sei nem Não, estamos falando de paráfrase. Alguns textos, né, até publicações do texto bíblico, que são em forma de paráfrase. O que o senhor considera? Na verdade, pelo que a gente entende de paráfrase, é aquela coisa de a gente pegar algo emprestado de alguma outra pessoa. Por exemplo, vou parafrasear o senhor, vou te pegar algo daquilo que o senhor atesta ou testifica e vou usar ela dentro daquilo que é o meu entendimento para tentar transmitir algo. Esse é o meu entendimento. E aí ele pegou do autor e procurou adaptar na realidade dele, né? Perfeito, isso aí. Esse é o meu entendimento. O que o senhor acha? Para nós, como cristãos e como mensageiros da parte do Senhor, eu acho um tanto quanto arriscado a gente tentar fazer essa paráfrase e colocar no nosso entendimento. Eu creio que a gente só pode fazer isso na medida que nós alcançamos a revelação daquilo que é a mensagem de Deus, aquilo que está além daquele texto propriamente dito. Então, quando a gente alcança a revelação do Senhor, aí a gente já não está parafraseando, nós estamos sendo vasos na mão do Senhor. Então, é perigoso a pessoa fazer a paráfrase e colocar a sua própria ideia dentro de um texto que é profético. Verdade. Muito bom. É o que também eu penso. Porque por exemplo, posso até parafrasear? Posso. Mas não no momento em que estou pregando. Né? Claro que, às vezes, nesse processo todo que a gente tem de construção de vida ministerial, pode até ter, em alguns momentos, utilizado de alguns recursos, mas, com o tempo, você vai amadurecendo e você vai se abstendo de algumas práticas quando você está expondo o texto sagrado. Mas isso tudo, como eu disse, vai indo com o tempo. Né? Com o tempo, você vai amadurecendo e aperfeiçoando a sua exposição do texto sagrado. Né? Bom, as traduções mais antigas que nós temos, que surgiram, as primeiras, as mais, vamos dizer assim, arcaicas, começaram a surgir muito antes dos anos 350 depois de Cristo. Tá? Nós temos que considerar que a Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para, no caso ali, o idioma grego,
ela foi do ano 250, tá? Antes de Cristo. Então, algumas traduções, como revisões e até adaptações que surgiram até o período de 350 depois de Cristo, vieram do texto da Septuaginta. Então, o tradutor, que eram os rabinos, eles vão fazer uma tradução em cima do texto da Septuaginta. Nos dias de Jesus, já havia algumas traduções, poderia até ter, mas a mais utilizada era a Septuaginta. Depois do ano 350, depois de Cristo, aí Jerônimo, que é um dos pais da igreja, vai fazer uma tradução da própria Septuaginta para o latim, que aí se torna ali a conhecida Vulgata Latina, que foi uma das mais utilizadas versões bíblicas até a Alta Idade Média, até o ano de 1500, 1600 depois de Cristo, a Vulgata Latina, não é? E algumas traduções que chegou para o Brasil de línguas traduzidas para o português antes de João Ferreira de Almeida, anterior a João Ferreira de Almeida, foram da Vulgata Latina. Tá? Por exemplo, a de Matos Soares, que é uma das traduções mais antigas que teve para o português e que chegou aqui nas nossas terras brasileiras. E a de também Antônio Ferreira, ou melhor, Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, para depois, então, chegar à nossa tradução protestante de João Ferreira de Almeida. E aí, nós só temos essa tradução, tá? Em português, que foi traduzido para o português, que a tradução de Thompson e outras bíblias de estudo são traduções oriundas da América do Norte. Não são traduções de João Ferreira de Almeida. Não é? E aí, claro, já vai ter uma versão que aí são, além tem traduções e versões juntos, como a King James, é uma tradução e uma versão, a versão do Rei Tiago, que foi uma tradução feita por alguns eruditos contratados pelo rei Tiago I, ou James I, da Inglaterra, para traduzir o texto sagrado, quando ele era o rei da Inglaterra. E aí, claro, que ficou até hoje sendo a Bíblia oficial, né, da Inglaterra, a Bíblia protestante oficial da Inglaterra, que é a King James Version, ou versão. Muito bem, vamos em frente. Agora, dentro ainda dessa proposta, nós precisamos considerar que também nós vamos ter já algumas versões antigas que são muito faladas hoje ou mencionadas, que nós precisamos conhecer para termos um certo entendimento. Primeiro são os Targums. Os Targums, na verdade, o que era um Targum ou um Targum? Né? O que vinha a ser esse texto? Os Targums eram textos escritos, compostos no aramaico do texto integral da lei e dos profetas, mas escrito na íntegra no aramaico. Por quê? Que esses autores dos Targums, que eram chamados de Megantrans, por que eles trabalharam com essa proposta? Justamente porque era a língua mais falada entre o povo, entre a população. Inclusive, os samaritanos, eles tinham uma certa resistência com o hebraico.
O hebraico era considerado pelo povo uma língua, não vou dizer assim complexa, mas exótica. Então, o povo procurava se comunicar, era com o aramaico. Então, os Targums, os primeiros textos do Antigo Testamento, que eram denominados Targums ou Targums, foram escritos na íntegra no aramaico. Mais tarde, depois principalmente do exílio babilônico, quando o povo está retornando para Jerusalém, é que vai começar a surgir as traduções do texto em hebraico. Aí é que vai começar a surgir a organização do Antigo Testamento no texto hebraico. Tá? Muito bem. Vamos agora ver uma outra questão, que é justamente tratar também sobre o Talmud. Depois do Targum, eu quero aqui explicar uma coisa muito importante, que é sobre o Talmud. Muitas pessoas perguntam, e eu já vi muitos falarem sobre a questão do Talmud, tá? E pessoas falam assim, o que vem a ser? O Talmud era uma segunda lei? O Talmud era uma lei ou paralela? Aí a outra fala assim, e o Código de Hammurabi? Não é? E esses dias até alguém estava falando que eu vi um pregador até falando erradamente que o Código de Hammurabi era paralelo ao Pentateuco, ou à Torá. Não, eu vou explicar aqui para vocês entenderem. O Talmud, tá? Ele era um texto que basicamente, tá? Como até escrevi aqui, basicamente, ele vai trabalhar de uma forma paralela, tá? Com a proposta de uma lei civil com decisões de rabinos, de professores judeus, de rabinos, tá? Que fizeram uma certa divisão, utilizando a mitrash, que seria uma lei cultual e uma lei cerimonial utilizada por alguns rabinos, e a própria Gemara, que era uma lei jurídica, ou um adendo de Israel. E aí, claro que com isso, nós vamos também ter a Mixma, que era uma repetição e uma explicação de algumas questões inseridas na lei, como se fosse um comentário da lei. Então, o Talmud seria um texto que foi organizado com a proposta de fazer ali um texto que viesse a explicar e a compor uma biblioteca, praticamente, aonde teria a lei do Senhor, a lei dos homens, a lei dos rabinos e as leis cultuais propostas pelos sacerdotes. Então, todo esse contexto e conteúdo estão incluídos no Talmud. Tá? Aí alguém vai perguntar assim, ele é inspirado? Não, não é inspirado. Ele seria uma coletânea de leis. Está aí o pastor Valdeci, que é advogado, que sabe o que é isso. Uma coletânea de leis. Seria um código civil, não é? Um código civil que vai ter ali na composição do Código Civil, tem inclusive o nosso Código Civil brasileiro, vai ter, não sei se vocês sabem disso, mas está aí o pastor Valdeci que pode até acrescentar,
vai ter incluído alguns mandamentos da lei ou dos 10 mandamentos. Tá? Para até fundamentar algum artigo, algum inciso, não é? Como é que ocorre isso aí, pastor Valdeci? Na verdade, todo o nosso código, tanto civil quanto o penal, ele teve origem lá no direito romano. E, por sua vez, o direito romano ele traz como sua origem exatamente essas questões aí, no Código de Hammurabi. Principalmente a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, assim por diante. Então, hoje, dentro do nosso código, tanto civil quanto penal, como o senhor bem disse, tem elementos que vieram do Código de Hammurabi. Por exemplo, até mesmo o Código canônico, matar alguém é crime, artigo 121. Então, teve essa origem lá atrás. E hoje o Código de Hammurabi ele se encontra exposto lá no Museu do Louvre, em Paris, né? Ele está lá para todo mundo ver. E, na verdade, é isso mesmo que o pastor falou. O nosso Código Civil, nosso Código Penal, ele tem origem nas leis canônicas, principalmente lá atrás, lá do Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi, aí alguém pergunta assim, o Código de Hammurabi está no texto bíblico? Não. O que veio a ser o Código de Hammurabi? Alguém era Hammurabi. Hammurabi era um rei assírio. Então, era um código que foi proposto pelo rei Hammurabi para conduzir juridicamente, civilmente, as leis que deveriam os assírios seguir. Então, eu já vi alguns pregadores, não é pregador, nem vou colocar pregador, mas já vi gente dizer assim, como está na Bíblia, dente por dente, olho por olho. Não tem isso na Bíblia. Está lá no Código de Hammurabi. E aí nós não podemos misturar Código de Hammurabi, Talmud e Torá, ou Pentateuco, ou Lei do Senhor. A Lei do Senhor, que está lá em Êxodo, Levítico e Números, esta é a lei que está organizada em Decálogos, 10 Mandamentos, a lei cerimonial, não é? E a lei também mosaica, ou código mosaico. E nós vamos ter depois o Talmud, que seria ali uma constituição, não é? E depois nós vamos ter o Código de Hammurabi, que era utilizado também em Israel como uma lei paralela, como é utilizado até hoje por todas as nações mundiais, porque em